Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 24 ao capítulo 26. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos a Ananias e Tertulo, que acusam Paulo perante Félix. Vamos já deixar claro que esse Ananias aqui não é o Ananias que foi enviado pelo Senhor quando da conversão de Paulo. Esse Ananias aqui era o sumo sacerdote da época. Então, começamos lá. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com um certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Olha que interessante. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado de terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre, por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atente por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedição entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Licias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Porém, tendo o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz nesta nação e sinto-me à vontade para me defender. Isso já é Paulo falando já no seu momento, de defesa. Visto poderes verificar que não há de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao nosso Deus, Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes e têm, de que haverá ressurreição tanto de justo quanto de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmola à minha nação e também as minhas oferendas. E foi nesta prática que alguns dos judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e nem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim, ou estes mesmo diga que iniquidade acharam contra mim, em ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E aí nós vamos ver
Que então Félix, conhecendo mais assuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lícia, tomarei conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, em poucas palavras, colocaram Paulo numa prisão domiciliar, onde ele era servido e assistido, né? Passado alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, mas quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Esperando também o mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, olha só, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesareia para Jerusalém, e logo os principais dos sacerdotes maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo, e lhe solicitaram, pedindo como favor o detrimento de Paulo, que o mandasse a vir a Jerusalém, armando eles uma cilada para matarem ele na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele que dentre vós tivesse habilitado que desça comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acuse-no. E não se demorando entre ele mais 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodeando os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo muitas graves acusações contra ele, os quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem o sabes, né? E aí é nesse momento que Paulo vai apelar a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás, né? E aí, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Então, Festo aqui, né, era um procurador ali, né? Então, ele que era responsável por manter a ordem. Como se demorasse ali por alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso um certo homem, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e ancião dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A ele respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação, dessa sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, levando os seus acusadores. Nenhum delito, olhe só, foi visto como crime.
de que eu suspeitava, trazido contra ele algumas questões referentes à sua própria religião. E particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo definia estar vivo. Estando eu perplexo de modo a investigar estas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse na custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu, o ouvirás. E aí, Festo de novo fala a Agripa. De fato que no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado em audiência juntamente com os oficiais superiores, homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, rei Agripa e todos vós que estáis perante conosco, vede o homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tendo Jerusalém por aqui clamado que não convinha que ele viesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador, né? E aí nós vamos ver que Paulo vai ter a oportunidade de discursar perante o rei Agripa. Olha só. Muitas vezes não entendemos o propósito de Deus diante das adversidades da vida, mas é claro as Escrituras que muitas vezes para se cumprir o propósito é necessário passarmos por dificuldades, né? Então aqui nós vamos ver no capítulo 26 esse discurso de Paulo perante o rei Agripa, né? E aí, permitindo que use a palavra em sua defesa, então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. E Paulo, ele tinha uma oratória, né? Ele tinha um conhecimento muito grande. E tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim e sobre esses judeus. E aí ele fala, quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois a verdade eu era conhecido deles desde o princípio, né? Assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa de Deus por feita aos nossos pais, né? E aí ele vai falar aqui a respeito das 12 tribos de Israel, ele vai trazer todo um pano de fundo, assim, né, de toda a tradição. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais do sacerdote, encerrei muito dos santos na prisão. Então ele vai falar o antes e o depois de Cristo na vida dele, um testemunho vivo da transformação de Deus, né? Ele vai falar aqui, ele inclusive vai falar da experiência que ele teve no caminho de Damasco, né? Onde ele ouviu a voz, né? Quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Ele repete tudo isso ao rei Agripa, né? E aí nós vamos ver que Paulo é interrompido por Festo, dizendo ele estas coisas em sua defesa. Festo o interrompeu em voz alta. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer por cristão. Paulo respondeu assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito
não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornasse tal qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, Paulo teria sido solto, né, se ele não tivesse apelado para César. Isso ficou muito claro aqui nas declarações, né? Então, Agripa, se dirigindo à festa, disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.